Nós estamos aqui para dar continuidade ao que começamos ontem. We're here to continue of what we started yesterday. Uma palavra dirigida especialmente aos líderes. The word that is directed especially to the leaders. Como líderes, nós precisamos entender a lei do processo. And as leaders, we need to learn O desenvolvimento da nossa liderança é um processo. that the involvement of our leadership is a process. Nós crescemos diariamente, não de uma hora para outra. We grow daily, not from 1 hour to another. E precisamos estar sempre crescendo dentro desse processo. And we need to be always growing in this process. Hoje eu preciso estar um pouco melhor do que ontem. Today I need to be a little bit better than I was yesterday, Ainda que seja só um pouquinho. even if it's just a little. Mas esse crescimento precisa ir além e adiante a cada dia. And this process needs to grow each and every day. Não somos só nós que aguardamos a volta de Jesus. It's not just us that's waiting for the return of Jesus. Mas Ele também aguarda o nosso crescimento para que Ele possa voltar. He's also waiting for our growth so that He may come back. Ele não está só preparando um lugar para nós, He's not just preparing a place for us, mas Ele também está nos preparando para esse lugar. He's also preparing for this place. Então o Senhor quando Ele nos chama, Ele nos coloca nesse processo. And when He calls us, He puts us in this process E a cada dia precisamos avançar. that every day we need to get better. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 João, capítulo 2, So I'd like you to open your Bible in 1 John chapter 2, dos versículos 12 ao 14. verse 12 to 14. I write to you, dear children, because your sins are forgiven through Christ. I write to you, fathers, because you know the one who existed from the beginning. I write to you, young people, because you have defeated the evil one. I write to you, children, because you know the Father. I write to you, fathers, because you know the one who existed from the beginning. I write to you, young people, because you are strong. The teaching of God's lives in you, and you have defeated the evil one. Aqui, o apóstolo João, ele está ilustrando para nós de uma forma muito clara a lei do processo. Here, the Apostle Paul is showing us really clearly the process. Aqui nós vemos nesses versículos What we see in these verses, o que nós conhecemos como um paralelismo bíblico. because we know Paralelos. Onde a segunda sentença explica a primeira. where the first explains the second. Second explains the first. Então nós vemos no capítulo 12 e no capítulo 13 ele falando sobre os filhinhos, os pais e os jovens. So in chapter 12, 13, and 14, we hear about the children, fathers, and youth. E aí no versículo 14 ele fala mais uma vez como que completando ou explicando melhor aquilo que ele falou nos versículos anteriores. And in verse 14, he goes a bit deeper and explains more about what he has said in the verses before that. É o que nós conhecemos como paralelismo bíblico. It's as we know as similar, the Bible. Então aqui ele ilustra para nós esse processo, a lei do processo. And here he shows this process through the process. Ele fala aqui para 3 grupos de pessoas, He speaks here to 3 types of people, 3 grupos diferentes: 3 different groups: as crianças, os jovens e os pais. the children, the youth, and the parents. Mas ele não está escrevendo para 3 grupos que têm uma idade diferente. But he's not writing to 3 different groups that have different ages. Mas ele está escrevendo a pessoas em estágio, em processos diferentes na sua vida espiritual. He's speaking to people that are in a different spiritual process. E aqui nós vemos que cada estágio enfrenta problemas diferentes. And we see that in each stage they face different problems. E é assim a lei do processo. And that's the law of their process. Passamos por certas adversidades ou certos problemas no início da nossa fé. We go through different difficulties through the beginning of our faith. Mas à medida que estamos no processo e vamos crescendo, We grow in this process. nós vamos tendo problemas diferentes ou lutas diferentes. We will have different problems and different struggles.
Então, à medida que nós caminhamos rumo à maturidade, as we grow in our maturity, há uma liderança mais madura e mais influente. the more mature leader is more influenced. Nós vamos passando por várias fases, por fases diferentes We're going também. to go through different stages, E nós precisamos entender dentro dessa fase em que passamos, dessas fases, desse processo em que passamos, and we need to remember during these stages that we go through, que cada uma dessas fases me prepara um pouco mais para a liderança que eu preciso exercer. each of these phases prepares us for a deeper in our leadership. Então, o desenvolvimento da liderança não acontece de uma hora para outra, So it doesn't happen from one moment to the other. mas ela acontece diariamente. It happens daily. Segundo o que nós lemos aqui na primeira carta do apóstolo João, The second thing that we see here in in Apostle Paul, John, nós vemos, ele nos mostra a parte, o estágio que o crente está vivendo, he teaches us about the stage that the Christian is living, e ele nos mostra quais as questões que esses crentes enfrentam em cada uma dessas fases. and he shows us almost the questions that they are going through in this stage. Primeiro ele diz: filhinhos, eu vos escrevo, ou eu vos escrevi, First he says, "The children I will write to you, porque os seus pecados foram perdoados, because your sins are forgiven." graças ao nome de Jesus. Thank the Lord God. E no versículo 14 ele diz: filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. And in 14 it says, "I write to you, children, because you know the Father." Então esse primeiro estágio ele está falando de quando começamos, de quando somos pequenos, So in the first stage, he's talking about when it begins, when we are little, como crianças espirituais. as spiritual children. E a nossa questão é de nos acertar com Deus e ter o nosso pecado perdoado. So in this stage, it's to have our sins forgiven. Quando nós temos uma experiência com o Senhor e Ele nos perdoa. When we have an experience with God and He forgives us. E quando ele mostra o segundo estágio, quando ele diz jovens, And when He's talking about the second stage, which is the youth, que já é uma idade maior, quando você começa a se tornar adulto. it's a little bit older, just before you turn into an adult. Segundo o que nós lemos aqui, é a fase em que enfrentamos batalhas espirituais. So this phase, it talks about the spiritual battles E vencemos as oposições. and defeating the opposite one. Ele diz no versículo 13, na parte B, jovem, eu lhes escrevo porque venceram o maligno. In verse 13b, it says, "I write to you, young people, because you have defeated the evil one." E no final do versículo 14, ele diz, jovem, eu lhes escrevi porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. And in verse 14 at the end, it says, "I write to you, young people, because you are strong. The teaching of God lives in you, and you have defeated the evil one." Então nós somos fortes e vencemos o maligno quando permanecemos na palavra. So we are strong, and we defeat the evil one when we stay true to the Word of God. Sabemos que o Senhor já perdoou o nosso pecado, estamos num processo mais adiantado. Knowing that the Lord has forgiven our sins, and we're going through a deeper process. É um tempo em que enfrentamos muitas lutas, It's a time that we go through a lot of struggles. mas no poder do Senhor nós vencemos. But through the power of God, we can win. E o terceiro estágio que ele nos mostra And the third stage that He shows us, é quando nos tornamos pais. it's when we turn into fathers. E ele diz no versículo 13, pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. In verse 13 it says, "I write to you, fathers, because you know the one who existed from the beginning." E no versículo 14 ele diz, pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. In 14 part B, "I write to you, young people, I write to you, fathers, because you know the one who existed from the beginning." E nós vemos aqui que essa fase espiritual And we see that this spiritual phase, é uma fase de uma intimidade profunda com Deus. it's a phase where the intimacy grows deeper with God. Aqui é quando nós alcançamos realmente a maturidade. It's when we're truly reaching maturity.
Eu acho que eu não falei no princípio, mas eu quero falar sobre maturidade. And I don't think I spoke about it in the beginning, but I want to speak a little bit about maturity. Oséias, no capítulo 6, no versículo 3. You know, Hosea? 6:3. Versículo 3. Eu vou ler em português. A irmã lê aí, tá bom? Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Então, a parte A do versículo que eu quero frisar. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. And so Hosea 6:3. And know him. Let's try to learn about the Lord. He will come to us as surely as the dawn comes. E nós vemos aqui então o apóstolo João nos mostrar 3 fases do processo. So we saw that Apostle John taught us 3 phases in the beginning. Quando somos crianças espirituais When we're spiritual children, e temos essa experiência do Senhor perdoar os nossos pecados. and we have the experience of the Lord forgiving our sins. Ele também fala de quando somos jovens ou começamos essa vida adulta espiritualmente. And then he speaks about when we become youth, when we start to become more mature and almost in the adult life. E enfrentamos lutas, enfrentamos oposições e vencemos. And going through a lot of struggles and winning them. Começamos a ter experiências com o Senhor que não tivemos no início da fé. And having experiences with the Lord that we didn't have in the beginning of our faith. Mas ele também fala dessa terceira fase, que é a fase da maturidade. But he also speaks about the third phase, which is the phase of maturity, Quando somos pais, when we are parents, quando já podemos até mesmo instruir a outros. when we can teach others. E nós precisamos então ter intimidade com Deus para que nós possamos fazer isso. So we need to have this intimacy with God so that we can go through this. Um pai é uma pessoa responsável para prover para a sua vida A father is responsible for your life e também para a vida dos seus filhos. and for his own life and for the life of his kids. Um pai é aquele que pode orientar e dar instrução. A father is someone that can teach and give instructions. Um pai é aquele que já pode dar lições de vida, A father is someone that can give lessons in life porque ele já alcançou a maturidade. because he has reached maturity. E aqui o apóstolo João deixa claro que o pai é aquele que tem intimidade com Deus. And here the Apostle John has shown us clearly about the intimacy with God. E eu quero te fazer uma pergunta: em qual estágio você está dentro do processo? And I want to ask you a question. In which stage of this process are you at? Você tem se desenvolvido dentro desse processo? Have you been going through these processes? Porque não tem como ficarmos paralisados. Because you can't be paralyzed. Quando paramos de crescer, começamos, na verdade, a retroceder. So when we stop growing, we're actually going backwards. Então nós temos que crescer sempre, So we always need to grow até alcançar essa estatura de varão perfeito, until we reach this perfect level, até alcançarmos a maturidade. until we reach maturity. Uma outra característica daquele que é maduro, Another characteristic of those who are mature, ele compreende a sua responsabilidade. he understands his responsibility. Ele entende que tem uma missão. He understands that he has a mission. Então aquele que é maduro, So those that are mature, ele é guiado pelos propósitos de Deus para a sua vida. he goes through he's guided by the plans of God for his life. E nós precisamos alcançar esse nível. And we need to reach this level. Abra sua Bíblia comigo lá em Mateus, no capítulo 28, Open your Bible in Matthew 28, versículos 19 e 20. verse 19 and 20. Eu tenho certeza que todo líder conhece e está na ponta da língua. And I believe that each leader knows this and it's on the tip of your tongue. Porque aqui é a nossa comissão, That's our conviction. que diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. So go and make followers of all people in the world. Baptize them in the name of the Father and the Son and of the Holy Spirit. Teach them to obey everything that I have taught you, and I will be with you always, even until the end of this age. Então aqui nós vemos Jesus
dando essa direção aos seus discípulos. So we see here that Jesus is giving the direction to his disciples. E como discípulos do Senhor, nós também temos a mesma direção. Essa é a nossa missão. And as disciples of God, we have the same direction and the same mission. E nós precisamos então entender qual é o propósito de Deus para a nossa vida. So we need to understand what the purpose for our lives in God, Para que possamos nos desenvolver dentro desse processo. so that we can get involved in this process. Então, quando eu entendo que eu sou maduro e que eu tenho uma missão, So when I understand that I'm mature and I have a mission, eu vou procurar compreender o meu propósito para que eu possa me desenvolver nele. I'm going to try and understand my mission so that I can get involved in it. E duas passagens resumem o nosso propósito. And two passages resume our purpose. Onde nós vemos o grande mandamento, que está em Mateus 22, do 36 ao 40. When we see the great commandments that are in Matthew 22:36, E a grande comissão, que nós acabamos de ler ali em Mateus 28, 19 e 20. and the Great Commission, that's in Matthew 28:19 to 20 that we just read. O grande mandamento, lá em Mateus 22, 36, The Great Commandment that is in Matthew 22:36. diz assim: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. So Matthew 22:36 says, "Teacher, which command in the law is the most important?" Jesus answered, "Love the Lord your God with all your heart, all your soul, and all your mind. This is the first and most important command. And the second command is like the first. Love your neighbor as you love yourself. All the law and the writings of the prophets depend on these two commands." Quando entendemos essas duas passagens, entendemos o nosso propósito. When we understand these two passages, we understand our purpose. Aqui fala de amar ao Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. So here it says to love the Lord with all your God, with all your heart, all your soul, and all your mind. Mas o autor aqui não está falando de coisas separadas. So he's not speaking about separate things here. Mas nós temos que entender aqui de uma forma conjunta, de uma forma combinada. We need to see it as a joint thing. Então, amar ao Senhor com todo o coração, com toda a alma e com todo o entendimento. So love the Lord your God with all your heart, all your soul, and all your mind. Fala de ter um amor no seu grau mais elevado. So it speaks about having love, deep love. É amar ao Senhor com tudo que existe em nós. To love the Lord over everything that exists in us. Amar ao Senhor com todo o nosso ser. Love the Lord with all that we are. E quando nós amamos ao Senhor dessa forma, when we love the Lord in this way, nós obedecemos às suas direções para a nossa vida. we will always follow His directions in our life. Nós entendemos que o Senhor quer que nós venhamos cumprir Mateus 28, que nós acabamos de ler. We understand that the Lord wants us to complete what He has said here in these verses that we just read. Então, o nosso propósito se resume a esse grande mandamento, mas também à grande comissão. So we need to our purpose is to resume the Great Commandment and the Great Commission as well. Porque diz, primeiro, amar ao Senhor acima de todas as coisas. Because it says, first of all, to love the Lord above all other things. E segundo, amar ao próximo como a nós mesmos. And the second is to love others as ourselves. Como eu posso, então, amar o meu próximo? So how can I love my neighbor? Fazendo discípulos de todas as nações. Making disciples of all the nations. Então, quando eu amo ao Senhor e amo o meu próximo, So when I love the Lord and love my neighbor, eu entendo a minha missão e vou, então, pregar o Evangelho. I'll understand my mission and then I can preach the gospel. E eu vou batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. To baptize in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. E eu vou ensiná-los a obedecer a palavra de Deus. And to show them to obey the word of God. Ou seja, eu vou desenvolver a minha missão. And I'm going to involve in my mission. Eu não vou ser guiado pelas opiniões dos outros ou pela sociedade, I'm not going to follow the opinions of others or society, nem pelas minhas emoções ou pelos meus sonhos. not even by my own emotions or my own dreams. Porque quando eu sou guiado por essas coisas, So when I am
guided by these things, eu estou deixando de lado o propósito de Deus para minha vida. I'm leaving to the side the purpose of what God has for my life. Então, o que nós precisamos buscar primeiro como líderes So we need to search first as leaders é ter uma vida dirigida por propósitos. to have a life driven by the purpose, Ter uma vida guiada, controlada e direcionada pelos propósitos de Deus. to have a life guided and directed by the purposes of God. Porque não há nada mais importante do que conhecer aquilo que Deus quer fazer através de nós. There's nothing more important than knowing E não tem what God wants to do through us. E não tem nada que possa se comparar a não conhecer também o projeto de Deus para a nossa vida. And there's nothing that can compare to not knowing what God has. Não tem sucesso, nem dinheiro, nem fama ou prazer nesse mundo que compense. Not success, money, fame, or anything else that can compare to this. Outro dia, vendo as mídias sociais, A few days ago, I was seeing the social media. eu vi uma frase de um pastor. I saw a phrase that a pastor had put, Ele dizia que o maior temor dele that he said that his biggest fear era ter muito sucesso to have a lot of success, em algo insignificante. something that was insignificant. Eu sei que os irmãos aqui trabalham. I know that the brothers here work, E talvez o seu desejo é se tornar o melhor naquilo que você faz. and maybe your desire is to be better in what you do. Você pode ser o melhor naquilo que você faz dentro de toda a Irlanda. You could be the best at what you do in your job in the whole of Ireland, Mas isso não vai se comparar se você cumprir os propósitos de Deus para a sua vida. but this is nothing compared to what will happen if you follow the God's desire, purpose. Então, se tornar o melhor em algo será insignificante se você não fizer o que Deus te chamou para fazer. So being good at what you do will be insignificant if you don't follow what God has for you. Por mais que venha parecer que somos aceitos pelas pessoas, To know that we are accepted by people, quando nós somos chamados por Deus, when we are called by God, não há outra coisa que venha nos preencher de fato. there should be nothing else that fills us. Então, nós como cristãos, como homens e mulheres nascidos de novo, So us as Christians that are men and women that are born again, somos a habitação do Espírito Santo de Deus. we are the habitants of the Holy Spirit. E nós precisamos ser guiados por esse Espírito a cada decisão e a cada passo da nossa vida. And we need to be guided by the Spirit in every decision that we have in our lives. E com certeza o Espírito sempre nos guia ao propósito. And the Spirit always guides us to the right way. Sem um propósito, irmãos, a nossa vida fica sem sentido. And without purpose, our life wouldn't have meaning. Nós vamos ter uma vida sem direção. We would have a life without direction. Vão ser apenas acontecimentos atrás de outros, mas não vai ter uma utilidade verdadeira. So there would be things that just happen one after the other, but there wouldn't be any great meaning to it. Então, uma vida sem propósito é uma vida muito mesquinha. So a life without purpose would be very meaningless. Porque é uma vida centrada em nós mesmos. So that would be a life focusing on ourselves. Não estar centrado em Deus e nem nos seus propósitos para We're not nós. concentrating on God or His purposes for our lives. Então, o propósito de Deus para a minha vida So the purpose of God in my life, me leva a cumprir a missão que Ele tem para mim. to complete the purpose that He has for me. Mas só tem capacidade de discernir esse propósito But I only have the ability to decide this purpose aquele que é maduro, is for those that are mature, aquele que tem uma intimidade com o Senhor, for those who have that maturity with the Lord, aquele que é guiado pelo Espírito Santo de Deus. those who are guided by the Holy Spirit of God. Então, uma pessoa com propósito, A person with a purpose, ela é comprometida em cumprir as tarefas que Jesus nos ordenou. she always fulfills the promises that Jesus has.
E o primeiro propósito, então, a primeira coisa que nós precisamos entender dentro disso é que nós temos que amar a Deus de todo o nosso coração. So the first thing that we need to know is that we should love the Lord our God with all our heart. Temos também que amar o nosso próximo como a nós mesmos. We need to love our neighbor as ourselves. Entendendo isso, nós iremos e faremos discípulos. And understanding this, we will go and make disciples. Nós os batizaremos. We will baptize. Vamos ensiná-los a obediência. We will show obedience, teach obedience. E nós vamos então cumprir o que Deus tem para nós. And we will be completing what God has for us. Nós somos chamados pelo Senhor para mudar o lugar onde nós estamos. We are here. We are called by God to change those around us. E quando eu estou falando de propósito, And when I'm speaking of a purpose, eu não estou querendo dizer que você tem que simplesmente estabelecer metas na sua vida. I'm not just saying that you need to set goals in your life. Não é alvos que você tem que alcançar. It's not goals that you need to reach. É definir a razão da nossa existência. It's to define the reason of our existence. Nós nascemos para algo. We were born for something. Há um propósito específico do Senhor para cada um de nós. Something that is specific for each one of us. E Ele vai nos dar a capacitação para cumprirmos esse And propósito. He will give us the capacity to fulfill this purpose Se nós dependermos dele. if we depend on Him. Se não tentarmos fazer nas nossas próprias forças. If we don't try to do it through our own forces. E nós precisamos entender, nascemos para isso. And we need to understand that that's why we were born. E talvez você esteja se perguntando aí, o que eu tenho que fazer para descobrir o meu propósito? And maybe you're asking, what can I do to figure out my purpose? Como eu posso alcançar o meu propósito? How can I reach my purpose? A senhora trouxe aí alguma apostila com os passos, né? You bring any notepads? Tem algum livro que me ensina um passo após o outro para alcançar e viver o meu propósito? Is there any book that I can go through and see what is my purpose? E não é verdade, nós não temos isso. And that's not true. We don't have this. A única forma de descobrirmos é amando o Senhor sobre todas as coisas e ao próximo, como a nós mesmos. The only way that we can discover this is loving the Lord our God and loving our neighbors above ourselves. Mas, além de ganhar pessoas, de fazer discípulos, And even more than gaining people and gaining disciples, Deus usa cada um de uma forma diferente. God uses each one in a different way. Há pessoas que são mais ousadas e têm uma capacidade maior de falar, de se achegar aos outros. Você já percebeu isso? Some people are used more that are able to speak to people. Há outros que têm uma capacidade melhor de primeiro ter um relacionamento e dar então seu testemunho. And other people they develop relationships and then give their testimony. Então, Deus nos usa de formas diferentes para desenvolvermos o propósito dele para nós. So God uses us in different ways to show the purpose that He has for us. O propósito da igreja, nós todos em conjunto, The purpose of the church, all of us, é glorificar a Deus. is to glorify God. Mas cada um tem que fazer isso de acordo com o seu chamado. But each of us need to do that according to our calling. No individual, Deus quer nos usar de formas específicas. Individually, God wants to use us in a specific way. Eu quero te dar algumas dicas de como você pode descobrir esse propósito. And I want to give you a few tips about how you can discover this purpose. Mas entendendo que o objetivo final é fazer discípulos. But to understand that the final goal is to get disciples. Eu amo a Deus e amo o meu próximo. And to love God, I love God and my neighbor. E levo então o evangelho para ele porque eu o amo. And I bring the gospel to him because I love him. Eu não posso permitir com que ele vá para o inferno porque eu tenho a solução. I can't allow anyone to go to hell because I have the solution. Mas de que forma Deus vai me usar? But in what way is God going to use me? Onde Deus vai me usar? Where is God going to use me? Às vezes nós olhamos pessoas cantando que têm uma unção tremenda. Sometimes we look at people that are singing and they have a huge anointing. Mas você tem que concordar comigo que nem todo mundo tem esse dom. But you need to agree with me that not everyone has this gift. Às vezes queremos muito, A lot of times we want it, mas não é daquele jeito que Deus quer nos usar. but that's not the way that God wants to use us. Enquanto há pessoas que têm um talento
sobrenatural. And some people have a supernatural talent. E enquanto cantam ou tocam, a gente consegue sentir a presença de Deus. And when they sing, we can feel the presence of God. E muitas vezes há pessoas que vêm nos visitar e são tocadas pelo Espírito Santo naquela And a lot hora. of the times, even the visitors that come here are touched by the Holy Spirit. Há outras pessoas que recepcionam quem está chegando. And other people are the welcoming team. E quando a pessoa chega e é abraçada e é cumprimentada por esse irmão, And when the person arrives and you hug them and compliment them, ela se sente tocada pelo Espírito Santo. they feel touched by the Holy Spirit. Eu me lembro que no início a nossa igreja sempre foi conhecida assim. I remember at the beginning, our church was always remembered this way. Essa equipe de servos recebia os irmãos de tal forma The group of servers received people in such a way, que quando terminava os cultos e nós íamos até essas pessoas para conversar, and when at the end of the group, when we would go to these people to talk, eles diziam: nunca me senti tão amado em um lugar they would say, I never felt so loved in any place, como eu me senti quando eu entrei aqui. the same way that I felt when I walked in here. A pessoa recebia pelo menos uns 20 abraços. The person received at the minimum 20 hugs. Nos primeiros, muitas vezes ficavam com receio. At the beginning, they are shy. Mas nos últimos ele já estava abraçando espontaneamente. But at the end, they were hugging spontaneously. E há pessoas que continuaram a vir à igreja And the people continue coming to the church por causa dessa recepção que recebeu. because of that reception that they received. Então há várias formas do Senhor nos usar. So there's a lot of different ways that the Lord can use us. E eu quero te dar algumas dicas para você, para que você possa entender essa forma que Deus quer usar você. And I want to give you a few tips so that you can understand the way that God wants to use you. Primeira coisa que eu quero falar First thing that I want to speak about é que aquilo que você odeia mostra o que você foi chamado para corrigir. is the thing that you hate shows what you are called to do. Correct? Por exemplo, For example, algo que me incomoda muito something that bothers me a lot é quando as pessoas são mal educadas com as outras, when people are rude with others, quando são indiferentes. when they're different. Então, o que mais corrigimos lá na igreja é isso. So the thing that we correct the most in church is this. Quando eu vou pedir algo para um funcionário da igreja, When I ask something for Eu- someone in the church, eu sempre digo: você pode fazer isso, por favor? I always say, can you do this, please? Embora faça parte do serviço que ele tem ali. And it's part of the job that he has there. Ele é remunerado para fazer. He's paid to do that. Quando eu vejo alguém passar e as pessoas não cumprimentarem direito, And when I see people going through and they don't compliment them properly, ou uma resposta dura, or a rude reply, o que eu faço é chamar a atenção para aquilo que acabou de fazer. because it calls the attention of what they're after doing. Porque isso me incomoda muito. And that really bothers me. Tanto que nós ensinamos muito os nossos filhos a esse respeito. We teach our kids a lot about this. Nós sempre dizemos: olha, respeite a todos. We always say respect everyone. Fale olhando nos olhos. Speak looking in their eyes. Fale com muita educação. Speak with education. Tanto que porque são homens, quando eles dão algumas respostas mais duras, So they're men, so sometimes they give a more rude answer. só uma olhada que você dá, Just the look that you give, eles já dizem assim, perdão para a pessoa com quem eles falaram. they go and they say sorry to the person that they've spoken to, Porque isso me incomoda. because that bothers me. E não importa o nível social It doesn't matter about your social level, ou intelectual da pessoa. about the social level or the intellectual level of that person. Precisamos sempre tratar a todos com respeito. We always need to treat everyone with respect. Talvez isso também te incomoda. Maybe this bothers you as well. E isso mostra que você nasceu para mudar isso. And this shows that you were born to change this. E a maneira que nós vamos mudar não é saindo brigando com todo mundo, And the way to change this is not to go out and start arguing with everyone, mas é dando o exemplo de como se faz. but it's to giving an example of how you can do it. Em amor, ensinar aqueles que nós podemos ensinar. Through love and teaching those that we need to teach.
Então aquilo que você odeia And the thing that you hate revela o que você foi chamado para corrigir. shows what you were called to correct. Segunda coisa é que aquilo que te entristece And the second thing is the thing that saddens you indica o que você foi chamado para curar. shows what you are called to cure. Há pessoas que quando veem a necessidade das outras se compadecem muito. There's people that when they see the needs of others, they become very compassionate. E geralmente eles vão para a equipe que trabalham com ações sociais. And a lot of times they go to this team. Porque só de pensar que alguém tem uma necessidade já os entristece. Just to even think about the need of this person saddens us. Só de pensar que alguém precisa de um alimento já os entristece. Just to think that someone needs some kind of food, it saddens us. Então eles levam consolo a muitas pessoas So they console a lot of people através das ações sociais que fazemos na igreja. through the different teams that we have in the church. O que você olha que mexe com seu coração? What you see bothers you in your heart. O que você olha que te dá uma compaixão profunda? What gives you a deep compassion? Foi isso que o Senhor te chamou para curar. That's what God called you to cure. Você precisa agir sobre isso. You need to work with this. Porque enquanto há pessoas que se compadecem daqueles que estão passando necessidades físicas, So there's people that have compassion for those that are in need of physical needs. há aqueles que se compadecem das crianças que são abusadas, They're the ones that have compassion for the abused children, pelos enfermos que estão nos hospitais. the sick that are in the hospital. E quando isso nos entristece profundamente, And when this truly saddens us, é porque nós fomos chamados para trazer cura para essas áreas. it's because we were called to cure these areas. Em terceiro lugar, aquilo que você ama And the third place, é uma dica dos seus dons. what you love is a cue to your gifts, Das suas habilidades. your abilities. Há pessoas que têm talentos, mas muitas vezes menosprezam seus talentos. And there's people that have talents but don't give value to their talents. E o Senhor quer te usar nessa área. And the Lord wants to use you in this area. Aquilo que você sabe fazer é importante. What you know what to do is important. E você não pode desprezar isso. And you can't put that down or look down upon that. Você precisa usar esse talento para glorificar a Deus e abençoar as pessoas. You need to use this talent to glorify God and to bless others. Porque nisso se resume o nosso propósito. Because that resumes our purpose. Amar a Deus em primeiro lugar e ao próximo como a nós mesmos. Love the Lord our God and our neighbor before ourselves. Quarta coisa que nós precisamos entender, The fourth thing that we need to understand, que o nosso propósito é geográfico. our purpose is geographic. Há um lugar específico onde Deus quer nos usar. There's a specific place that God wants to use us. Muitas vezes, no Brasil, isso é comum. In Brazil, it's very common. As pessoas ficam andando de lugar, igreja em igreja, The people stay jumping from one church to another, de liderança a liderança, from one leadership to another, e dizem, não, agora o Senhor me mandou para lá. and they say, "No, the Lord has sent me over there." Então passam 30 dias, agora o Senhor me mandou para lá. And they don't spend 30 days there before they're saying, "No, the Lord has put me over there." Não, agora é para aquela outra igreja ali que eu vou. Now it's the other church over there that I want to be in. Enquanto, na verdade, o que acontece And truly, what happens é que muitas pessoas não conhecem o seu propósito. that the people don't know their purpose, E quando são corrigidas em algum lugar, and when they're running to another place, quando começam a entrar num processo mais profundo da sua vida cristã, when they start to go deeper into their Christian life, quando começam a ser direcionadas a mudanças, when they start going through directions and changes, eles resistem a isso. they resist this. Não querem amadurecer. They don't want to mature. Não querem avançar. They don't want to grow. Então eles vão para outro lugar So they go to another place e ficam ali até que esse momento chegue. and they stay there until this time happens, Enquanto são agradados, estão ali. until the
while they are pleased there. Mas no momento em que são desagradados, vão para aquele outro lugar. But the moment that they are treated badly, they go to another place. E nós precisamos entender que precisamos estar enraizados em algum lugar. And we need to understand that we need to be rooted in some place. O seu propósito é geográfico. Há um lugar onde Deus quer te usar. Your geographic purpose is where God wants to use you. E nós precisamos nos atentar para isso e não desprezar isso. And we need to know that. And Quinta coisa, o seu propósito vai exigir de você tempo. the fifth one is your purpose is going to take all your time, demand all your time. Demand your time. Não há como desenvolver um propósito sem gastar tempo com isso. There's no way to get involved in this without losing time in this. Não há como você desenvolver a sua liderança There's no way that you can develop your leadership sem gastar tempo com isso. without spending time with this. Primeiro, tempo com Deus. First, time with God, Tempo buscando uma mudança da parte de Deus. searching for the change through God E tempo com pessoas. and with people. Como eu disse, a nossa liderança não acontece de um dia para o outro. And like I said, our leadership doesn't happen from one day to another. Há todo um processo que o Senhor nos leva. It's all a process that God brings us through. E nós precisamos, então, nos relacionar a cada dia. So we need to have relationships daily Para que o Senhor também vá nos moldando. so that the Lord can change us. Precisamos aprender a ter tato com as pessoas. We need to learn how to treat people, Saber como lidar com as pessoas. how to lead with those people, Aprender a ouvir. learn to hear, listen, Ter um coração misericordioso. have a merciful heart. O líder, ele precisa ser aquele que tem paciência. A leader needs to be someone that has a lot of patience, Porque muitas vezes nós damos uma direção. because sometimes we give a direction E para o bem do discípulo. for the good of the disciple, Uma direção de acordo com a palavra de the Deus. direction that is in accordance to the word of God. E quando ele sai, ele faz de outro jeito. And when he goes, he does it in another way E entra novamente em problemas. and goes through problems again. E quando os problemas estão grandes, quem ele vai procurar? And when the problems are big, who's he going to look for? Seu líder, nós. Your leader, us. E nós vamos precisar ter paciência para ensinar mais uma vez. And we need to have patience to teach one more time. Nós vamos precisar ter paciência para ensinar uma outra vez ainda. We need to have patience to go through this even one more time, E muitas vezes. and a lot of times. E a liderança envolve essa paciência. And leadership you need to have a lot of patience. E desenvolver a liderança, a paciência também leva tempo. And to develop your patience also takes time. Então, para desenvolver a nossa liderança, nós gastaremos um bom tempo. So to develop our leadership, it takes a lot of time. Talvez você não esteja pronto hoje. Maybe you're not ready today, Mas isso não quer dizer que você tem que parar, vou parar com a minha célula. but that doesn't mean that you need to give up on your Ou small group. então, eu não vou dar continuidade ao que eu comecei. I'm not going to continue with what I started. Deus vai nos moldando à medida que estamos dentro do propósito dele. God is going to change us if we stay in the purpose. Nós não podemos largar o arado. We can't give up on. We can't stop working. A palavra nos ensina que quando nós pegamos no arado, nós não podemos olhar para trás. When the word teaches us that when we start doing something, we shouldn't give up. We shouldn't look back. Então nós precisamos sempre ir adiante So we always need to move forward para viver tudo aquilo que Deus tem para nós. to live each thing that God has for us. Em Eclesiastes, no capítulo 12, In Ecclesiastes, capítulo chapter 12, 12, versículo 13 e o versículo 14. chapter 12, 13 and 14. Diz assim: agora que já se ouviu de tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem.
pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mau. So Ecclesiastes 12:13 says, "Now everything has been heard, so I give my final advice. Honor God and obey his commands, because this is all people must do. God will judge everything, even what is done in secret, the good and the evil." Então precisamos temer a Deus So we need to fear the Lord e guardar os seus mandamentos. and to keep his commandments. Essa é a conclusão And that's the conclusion do sábio aqui de Eclesiastes. in this Ecclesiastes, of the wise one in Ecclesiastes. Preciso então amar o Senhor e temê-lo, We need to love the Lord and fear him e obedecer à sua direção de ir e fazer discípulos. and obey his command to go and make disciples. Mas eu não vou fazer apenas pessoas que virão à igreja, mas discípulos. But I'm not just going to make the people that come to church disciples. E qual é a maior diferença nisso? É porque eu vou ensiná-los a palavra de Deus. And the biggest difference is that I'm going to teach the word of God. Vou ensiná-los a obedecer a palavra de Deus. I'm going to teach them to obey the word of God. Ensiná-los sobre a fidelidade a Deus. Teach them about the faithfulness of God. Não só com as minhas palavras. Not just with my words, Embora precisamos muito usar as palavras. and we need to use these words a lot, Mas também com o nosso testemunho. but also with our testimony. Então o que eu quero que hoje nós venhamos entender And today what I want us to understand é que o líder precisa ter um propósito. is that a leader needs to have a purpose. O líder precisa estar em um processo de crescimento. A leader needs to be in a process of growth. O líder precisa buscar a maturidade. A leader needs to search maturity. E só quando entendermos isso, vamos poder viver a plenitude do que Deus tem para nós. And it's only when we understand this that we can live the plenitude that God has for us. E eu quero te chamar nesse momento para orar. Você pode ficar de pé? And I want to call you at this moment to pray. Can you stand up, please? E eu gostaria de te direcionar um pouco na sua oração, se é que eu posso fazer isso. And I'd like to direct you in a way through this prayer, if I can do that. E você peça ao Senhor, Senhor, me desperta para buscar a maturidade. And ask the Lord to give you to wake you up. Porque enquanto crianças não entendemos muitas coisas. When we're kids, we don't understand a lot of things. Nós vivemos algo muito maior quando somos maduros. We live something a lot bigger when we're mature. Enquanto continuarmos crianças na fé, And when we continue to be children in faith, nós não experimentaremos muito do que Deus tem para nós. we don't experience a lot of what God has for us. Então, ore agora, peça ao Senhor, Senhor, me dê maturidade. So pray right now and ask the Lord to give you maturity. Vem sobre nós, Senhor, nessa noite. Come upon us tonight, Lord. Nós estamos aqui reunidos como líderes, We are here united as leaders, como homens e mulheres que entendem a sua missão, as men and women that understand your mission, como homens e mulheres que amam ao Senhor. as men and women that love the Lord. Nos ensina a te amar, Senhor, com todo o nosso ser. Teach us to love you with all that we are. Nos ensina a dar ao Senhor o amor mais elevado, Teach us to have a more elevated love, mais profundo, deeper, e obedecer aos seus and mandamentos. to obey your commandments. Nos leva, Senhor, a obedecer às tuas direções. Bring us to obey your directions. Nos leve a amar o Senhor Bring us to love the Lord e amar aqueles que estão ao nosso redor. and to love our neighbors. Não permita, Senhor, que nós venhamos nos calar. Don't allow us to be quiet. Que venhamos, Senhor, impedir o Senhor de nos usar como instrumentos. Don't allow anything to stop us from being your instruments. Mas usa-nos, Pai, no poder do Teu Espírito. Use us with the power of your Spirit. É o nosso desejo, por isso nós estamos aqui. That's our desire, and that's why we are here. Vem sobre nós, Espírito Santo, Come upon us, Holy Spirit, nos fazendo perseverar no propósito. so that we may persevere with the purpose. Trabalha, Senhor, no nosso coração. Work in our hearts, Lord. Ensina-nos, Senhor, até as suas prioridades. Teach us to have your priorities. Ensina-nos, Senhor, a amar aquilo que o Senhor ama. Teach us to love the way that you love.
Nos ensina, Senhor, a continuar no processo do Senhor para a nossa vida. Teach us to continue in the process that you have for our lives. Em nome de Jesus, abre os nossos olhos, In the Senhor, name of Jesus, open our eyes e nos capacita a exercer a liderança que o Senhor tem para and nós. give us the capacity to be leaders that you have for us. Levanta-nos, Senhor, como líderes nessa geração. Bringing us up to be leaders of this generation. Erga suas mãos ao Senhor e peça, capacita-me, Put Senhor. your hands to the Lord and ask Him to give you the capacity. Capacita-me, Senhor, para levar a paz. Give me the capacity to bring peace. Capacita-me, Senhor, para levar a verdade. Give me the capacity to bring the truth. Capacita-me, Senhor, para levar a vida Give me the capacity to bring life que está na tua palavra, ó Pai. that is in your word, Lord. Por onde eu for, Wherever I go, que o brilho do Espírito Santo esteja em mim. that the Holy Spirit may be in me, Que as pessoas te vejam em mim, Senhor. that people see in me, Lord, E que eu possa usar todo o talento que o Senhor me deu. and that I may use every talent that you gave me, Toda a capacitação que o Senhor me deu all the capacity that you gave me para abençoar to pessoas. bless people. Mostra-nos, Senhor, o que o Senhor quer fazer através de nós. Show us, Lord, what you want to do through us De forma específica. in a specific way. Fala a cada irmão agora, Pai. Speak to each and every brother right A now, forma Lord, específica que o Senhor os quer in the usar. specific way that you want to use them. Abre os olhos para que vejam os seus talentos. Open up their eyes so they may see their talents. Abra os olhos, Senhor, para que vejam a capacidade que têm. Open up their eyes so that they can see the capacity that they have. Que só serão efetivos na unção do Espírito. Em nome de In Jesus. the name of Jesus. Em nome de In the name Jesus. of Jesus. Amém.